Vamos agora analisar um exemplo da aplicação das leis de Kirchhoff. No caso, a lei dos nós e a lei das malhas. A primeira coisa que você tem que fazer é identificar quantas malhas existem no sistema. Esse é o nosso sistema. Nós podemos identificar dois caminhos fechados. Esse caminho fechado e este caminho fechado. Então, a gente tem duas malhas. O próximo passo é identificar quantos nós existem no sistema. No caso, a gente tem dois nós. Esse é o ponto A e esse seria o ponto B. Veja que nos dois casos a gente tem 3 saídas. O próximo passo é definir o sentido de circulação da corrente. A direção que você vai escolher é arbitrária. Então, o importante aqui é, se você circula numa direção em uma malha, você vai ter que circular na mesma direção na outra malha. Nesse caso, eu escolhi o sentido horário para ambas as malhas, porque eu gosto de começar sempre por cima da fonte. Se você começar por baixo da fonte, o sentido vai mudar, mas o resultado vai ser o mesmo. Então, é mais uma questão de preferência. A partir do momento que eu circulo no sentido horário, então a corrente sai da minha fonte, passa pelo meu primeiro elemento, se torna corrente 1. A corrente 1 vai chegar ao nó A, vai se dividir em duas correntes. A corrente I3, no caso, vai passar pelo elemento 3, depois vai passar pelo elemento 4, no caso ela passa de 3 para 4, depois ela passa pelo elemento 5, novamente mudando de I4 para I5, e depois ela volta pela... Na verdade, a corrente I2 se encontra com a I5 e produz a I6, que vai passar pelo elemento 6. Agora eu vou aplicar a lei das malhas em cada uma das malhas. Na primeira malha, eu vou ter a fonte e 3 elementos consumidores. O elemento 1, o elemento 2 e o elemento 6. Na segunda malha, por outro lado, o que vai acontecer? O elemento 2 está em paralelo com a fonte. Então, neste circuito, ele vai funcionar ou ser tratado como um gerador. Por isso, eu vou colocar ele do lado esquerdo. Do lado direito, eu vou ter os consumidores, que vai ser o I3, o I4 e o I5. No caso, os elementos de circuito. Outra maneira de entender o que aconteceu aqui é quando eu faço a circulação da corrente na malha 2, eu vejo que a corrente I2 ela muda de sentido. Então, aqui eu vou ter que mudar o sentido dela também. De modo que quando eu faço a soma vai dar 0, porque aqui vai ser menos V2. Caso você não lembre dessa diferenciação, você só tem que lembrar do comportamento dos elementos em paralelo. Quando os elementos estão em paralelo, eles sempre têm a mesma diferença de potencial da fonte, ou do elemento que eles estão em paralelo. Então, o elemento 2 tem a mesma diferença de potencial da fonte. Por outro lado, o elemento 4 não tem a mesma diferença de potencial do I2. Por quê? Porque eles estão em série, não em paralelo. Certo. Agora a lei dos nós. A gente aplica no ponto A e B. No nó A entra a corrente I1 e sai a corrente I2 e I3. No nó B entra a corrente I2, a corrente I5 e sai a corrente I6. Veja que nós temos só duas equações e 5 variáveis. Como é que a gente vai resolver isso?
nós vamos lembrar de qual é a característica dos elementos em série. Nos elementos em série, a corrente é sempre a mesma. Então, quando o I1 entra no nó A e sai o I3 e o I2, a corrente I3 é a mesma que passa pelo elemento 4 e é a mesma que passa pelo elemento 5. Então, o que era I4 e I5 vai virar I3 e 3. De modo que, quando eu chego no ponto B, eu vou ter a soma da corrente I2 mais I3, produzindo novamente a corrente I1, já que o elemento 1, a fonte, e o elemento 6 estão em série. Então, para que a gente consiga aplicar de forma adequada as leis de Kirchhoff, é importante que a gente entenda o que é elementos em paralelo e o que é elementos em série. Vamos recapitular. Elementos em série têm sempre a mesma corrente, enquanto elementos em paralelo têm sempre a mesma tensão. Como eu vou identificar quando o elemento está em paralelo ou em série? Se o caminho que liga os elementos não passa por um nó, então esses elementos estão em série. Nesse caso, o elemento 2 e a fonte estão em paralelo, porque o que separa eles é um nó. Por outro lado, o elemento 2 não está em paralelo com o elemento 4, porque o caminho entre eles não existe mais um nó. No caso, um terceiro nó aqui. Com a ausência desse terceiro nó, no caso dos dois lados, o elemento 2 não está em paralelo com o elemento 4. E o elemento em série, no caso, é o caminho contínuo. Enquanto tiver um caminho contínuo, eles estão em série. Se eu fosse fazer essa mesma lógica para a malha 1, vocês poderiam dizer que o elemento 1 não está em série com o elemento 3. Só que na malha 1, eles estão em série. Veja que nós temos um circuitinho fechado aqui.